Rui Barbosa, uma vez, foi a um tribunal de manhã, defendeu brilhantemente uma causa e ganhou. E à tarde ele volta perante o mesmo tribunal e defende a causa totalmente inversa. E aí os juízes disseram, mas doutor Rui, tenha paciência, o senhor veio de manhã, saiu vitorioso e agora vem com tese inversa e quer nos convencer. E ele diz, de manhã eu estava equivocado. Rui Barbosa. Não tem negócio também do cachorro do Rui Barbosa que entrou no açougue? Como é que é essa história? O Rui morava perto de um açougue, então certa vez ele foi comprar ali uma carne e o açougueiro diz, doutor Rui, quando um cachorro vem e morde as linguiças aqui que eu tenho expostas para venda e sai correndo, o dono do cachorro é responsável pelo pagamento dessas linguiças? O Rui Barbosa disse, evidente que é. Então o senhor me deve tantos contos de réis aqui porque o cachorro era o seu. Ele falou, não tem problema. Então, abatendo o preço da consulta, você me deve tanto em razão da consulta. Genial. Era o Rui, né? Como é que é a história da velhinha que foi atropelada? Esse é a lei vigente. Isso é importante até para que a população saiba. O sujeito chega às vezes ao meu escritório e diz assim, doutor Durso, eu tenho carta há 30 anos, sempre andei dentro do limite de velocidade, não tenho multa alguma. E nesse dia apareceu uma velhinha atravessando, eu diminuí a velocidade, tentei frear, fiz de tudo e não consegui evitar e atropelei a velhinha sem querer. Aí eu digo a ele, não diga isso, pelo amor de Deus. Você tem que dizer assim, ao juiz, eu levantei naquele dia com uma vontade de atropelar uma velhinha e peguei o meu volante e saí por aí procurando, e ei-la, na calçada. Esperei diminuir a marcha, ela começou a travessia e eu acelerei. E tentei, ela tentou correr, mas eu acelerei e atropelei a velhinha. Se eu disser isso, que quis atropelar a velhinha, pela lei vigente, a minha pena é exatamente a metade daquela a que eu estaria sujeito se dissesse, eu não quis atropelar a velhinha. Por quê? Porque o legislador, lamentavelmente, do Código de Trânsito brasileiro, não teve uma visão da sistematização. Ele pensou só na conduta. Então, ele puniu severamente a lesão corporal culposa, aquela que não tem intenção, mas tão severa que a pena ficou o dobro da lesão do Código Penal com intenção. Então, é melhor dizer, eu quis atropelar a velhinha. A pena é a metade. De 3 meses a 1 ano, se quis atropelar a velhinha. Se não quis atropelar a velhinha, de 6 meses a 2 anos. A gente não devia falar isso aqui de público, porque as velhinhas não vão mais conseguir sair de casa. Que coisa brutal, meu Deus do céu. Desde 97, hein? Isso não muda. O Congresso está aí trabalhando, isso não muda. A gente conhece várias histórias, assim, aí vamos falar, assim, do direito praticado nos anos 30, que a gente lê a respeito de certos casos, onde o lado da empolgação no tribunal, no júri, era muito importante. E de todo um lado psicológico também funcionava muito. Eu me lembro de uma história, eu não me lembro quem era um advogado famoso dessa época, agora me foge um nome, que ele usava um charuto, ele enfiava um ferrinho dentro do charuto, acendia e ficava fumando o charuto o tempo todo e a cinza não caía, porque por causa do ferrinho, a cinza ia ficando desse tamanho. E ele fazia isso quando estava sendo feita a acusação. Então ninguém prestava atenção, ficava todo mundo, júri, todo mundo, só de olho no charuto dele. Você já ouviu falar, né, da... Sim. Quem, você lembra do nome? Não lembro, mas é uma história conhecida e mostra que no tribunal do júri, porque ali quem julga é o povo, não é o juiz togado, não é o juiz de direito, são jurados, pessoas do povo. De forma que quando a acusação estava sendo feita pelo promotor, ele usava esse artifício e os jurados passavam a prestar atenção. Será que vai cair? Será que não vai? Quanto tempo aquele charuto vai queimar sem a cinza cair? E em razão disso, ninguém prestava atenção na acusação. E ele conseguia as suas vitórias. Tem outro caso... habilidade, é talento do advogado, não tem a dúvida. Tem outro caso também de um sujeito que matou, que tinha um apelido de boi morto. E todo mundo, boi morto, e ele ficava louco com esse apelido de boi morto. Um dia ele matou um sujeito que chama de boi morto, ele matou o sujeito com uma facada. Aí o advogado de defesa começou dizendo, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor da promotoria, enfim, advogado de acusação, excelentíssimos senhores do júri, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo colega da acusação, senhoras e senhores do júri.
Excelentíssimo senhor juiz. Na quinta vez o juiz falou, senhor, por favor, o senhor se adiante com isso. Para o senhor ver como é, o senhor já está impaciente, eu tratando o senhor de excelentíssimo juiz. Em 5 vezes, uma pessoa culta, informada. Agora, imagina esse pobre homem que a vida inteira escutou boi morto, boi morto, boi morto, boi morto, e foi absolvido. Também não lembro o nome do advogado, se não me engano, eu acho que é até o mesmo. Depois eu posso até procurar. Isso ainda vale como artifício de defesa hoje? Vale, mas veja, é um artifício de defesa que traduz justiça. Não se trata aí de maquiar a verdade e fazer com que o indivíduo seja absolvido por uma artimanha maligna. Não. Ele usou desse artifício para demonstrar que aquela dor suportada por aquele indivíduo, que era chamado de boi morto durante toda a sua vida, levou o indivíduo a um momento de desespero que chegou a matar. E os jurados, pessoas do povo, entenderam que mesmo matando, esse indivíduo não deveria ser condenado por esse gesto. Então, é por isso que o direito é bonito, João. Você falou há pouco de tolerância. O direito ensina que quem advoga, quem está na área, os operadores do direito precisam ser tolerantes, porque a sua verdade, ela só vai até o limite da verdade que se antagoniza à sua. E você precisa conviver com essas minorias, com os antagonismos. Isso faz parte e treina o advogado a viver na democracia. É indispensável, portanto, a democracia para o exercício da advocacia. Para o exercício de tudo, eu acho. Né? Você sabe que uma vez eu assisti um tribunal de júri em Petrópolis, um caso que foi super comentado na época de um sujeito que era da polícia, ou polícia rodoviária, uma coisa assim, tinha uma amante e ele ficou aguardando, né, numa tocaia, a amante chegar em casa com o marido e matou os dois, carregou a arma de novo e atirou de novo nos dois. Quer dizer, ele despejou 12 tiros nos dois. E o advogado de defesa, ele foi condenado, claro. O advogado de defesa usou para defendê-lo que ele tinha que era uma legítima defesa putativa. Dá para você explicar o que é a legítima defesa? Claro que nesse caso não era, mas dá para explicar o que é a legítima defesa putativa? Na verdade, esse é um tema delicado e delicado para o júri. Quando nós temos que explicar isso para o jurado é difícil. Mas é mais ou menos o seguinte: se o indivíduo está andando pela rua e ele encontra alguém que já prometeu que iria matá-lo, e este alguém, ao se aproximar, olhando para ele, coloca a mão por dentro do paletó, este aqui armado pensa, ele vai me matar. Então ele saca da arma e mata para não morrer. E quando vai se verificar, o outro que pôs a mão dentro do paletó estava tirando um lenço. Esse indivíduo, ele estava na plenitude da legítima defesa. Se aquela situação ficta fosse real, ele estaria na legítima defesa. Se o outro estivesse armado, é evidente que sim, porque ele seria morto. Então, no exercício da legítima defesa, ele mata para não morrer. Tanto que talvez ele só passe a andar armado porque o outro o ameaçou de morte. Seria esse o mote da questão. Mas aí é putativa por quê? Porque no plano da realidade isso não se configura. O indivíduo só puxava um lenço, quem sabe para acenar e dizer paz. Paz. Agora é engraçado que esse advogado falou em legítima defesa putativa e usou exatamente o argumento do lenço. Diz assim, quem sabe o marido ao chegar em casa não botou a mão no bolso para puxar o lenço. Aí o promotor diz assim, mas 12 tiros, 6 tiros depois de carregar a arma de novo, mais 6 tiros. E aí, quando terminou, ele pegou, acho que pegou 20 anos. De 12 a 30. Ele pegou 20 anos e o advogado falou para ele assim, mas nós vamos apelar. E o condenado falou, não, pelo amor de Deus, não apela não, pelo amor de Deus. Com medo de pegar 30 em vez dos 20. Fala de alguma outra lei absurda que seria preciso mudar. Olha, eu acho que nós temos uma lei recente, considero absurda, porque expõe a todos ao cometimento de um crime, mas na verdade é crime hoje. A ausência de registro na carteira do trabalho do seu funcionário é crime. Quem não registrar, a dona de casa que não registra o seu empregado doméstico, comete crime. O funcionário que não registra, o patrão que não registra o seu funcionário, pela lei vigente, lei recente, que inclusive é lei que visa a questão previdenciária, está pensando em arrecadação, mas transforma em crime uma conduta dessa. Esse é o grande problema do legislador, Jô. O problema é o seguinte, o legislador quer resolver os problemas sociais por meio da lei. É como se dissesse, vamos acabar com o analfabetismo no Brasil.
Então, a partir de amanhã, é crime quem for analfabeto. Não temos mais analfabetos no Brasil. Não é assim. Nós sabemos que não. Não é a realidade que deve vir como resultado da lei, é ao contrário. A lei, ela emana dessa realidade. E o legislador precisa ser sensível para isso. E não nos brindar com essas pérolas que nós estamos comentando aqui. Porque aí também seria fácil você terminar toda essa burrice por decreto. Exatamente. Está proibida a burra. Então, está proibido, é crime a burrice e a neurose fica interditada. Pronto, aí resolvia tudo. É por aí. É como se o indivíduo, para cometer o crime, nós acreditássemos que ele fosse consultar o Código Penal para ver a quantidade de pena que estaria sujeito. Não consulta. Eu conversei aqui com um brilhante presidente da associação. Isso foi minha mulher que combinou com eles. Foi para isso que ela veio, né? Presidente da Obrigado, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, doutor Luiz Flávio Durso, obrigadíssimo. Obrigado.